O médico idoso, chamado Dr. Álvaro, chegou em casa mais cedo naquela tarde cinzenta, caminhando com passos lentos e cuidadosos, como quem conhece cada rangido do assoalho e cada sombra projetada pelos móveis antigos. Ele não anunciou a chegada, não acendeu as luzes do corredor e não chamou por ninguém. Apenas deixou o casaco sobre a poltrona da sala e ouviu atentamente o silêncio pesado que parecia mais denso do que o normal, como se a casa estivesse prendendo a respiração. Desde que sua esposa falecera, a casa se tornará um lugar de ecos e lembranças, e a presença da nova babá substituta, chamada Clara, havia sido uma tentativa de trazer ordem e segurança para cuidar de sua neta pequena, Sofia. Dr. Álvaro confiava em referências e em sua própria intuição. Mas algo naquela tarde fez seu coração bater diferente, um desconforto difícil de explicar, como um pressentimento antigo despertando do nada. Ao passar pelo corredor que levava aos quartos, ele ouviu uma voz baixa, quase um sussurro, vinda do quarto onde Clara costumava organizar as coisas da criança. Não parecia uma conversa comum, tampouco uma canção de ninar. Eram frases pausadas, respondidas por silêncios longos, como se a jovem estivesse falando com alguém que não estava fisicamente ali. Antes de continuar, já deixa o like e se inscreve no canal, porque essa história vai te surpreender até o fim. Dr. Álvaro encostou-se à parede, sentindo o frio do reboco através da camisa, e fechou os olhos por um instante para se concentrar. Sua mente médica tentou encontrar explicações racionais. Talvez um telefone com fone de ouvido, talvez um hábito estranho, talvez apenas cansaço. Ainda assim, cada frase que escapava da porta entreaberta parecia carregada de emoção, ora de medo, ora de carinho, o que tornava tudo ainda mais inquietante. Ele aproximou-se devagar, e ao olhar pela fresta da porta, viu Clara sentada na beira da cama, com as mãos entrelaçadas e o olhar fixo em um canto vazio do quarto. Seus lábios se moviam lentamente, e havia lágrimas escorrendo por seu rosto, algo totalmente inesperado para alguém que, até então, demonstrava serenidade e profissionalismo no dia a dia. O quarto estava em perfeita ordem. Não havia brinquedos espalhados nem sinais de outra pessoa. O médico sentiu um aperto no peito, não de medo, mas de reconhecimento. Ao longo de décadas lidando com pacientes, ele já havia visto muitas manifestações da mente humana diante da dor, da culpa e da saudade. Aquela cena, no entanto, tocava em algo mais profundo, algo que não cabia facilmente nos livros de medicina nem nas explicações científicas que sempre o guiaram. Clara então murmurou um nome, quase inaudível, e fez uma pausa longa, como se estivesse ouvindo uma resposta. Dr. Álvaro sentiu um arrepio subir pela espinha, pois o nome não lhe era totalmente estranho, despertando uma memória antiga ligada à própria história da casa. Ele engoliu em seco, questionando se deveria interromper ou continuar observando em silêncio. O relógio do corredor marcou alguns segundos intermináveis, e o médico percebeu que aquele momento poderia mudar tudo o que ele acreditava sobre as pessoas que conviviam sob seu teto. Ele respirou fundo, lembrando-se de como o silêncio, às vezes, revela mais do que qualquer pergunta direta. A decisão de avançar ou recuar pesava como uma cirurgia delicada, daquelas que definem destinos. Antes de tomar qualquer atitude, Dr. Álvaro refletiu sobre o impacto que aquela descoberta poderia ter não apenas em Clara, mas em Sofia e nele próprio. A casa, antes apenas um espaço de lembranças, parecia agora guardar segredos vivos, pulsantes, esperando para serem revelados no momento certo. Se você quer descobrir o que ele vai fazer a seguir, já se inscreve no canal para não perder a continuação. Ele deu um passo para trás, sentindo que precisava entender mais antes de agir, e decidiu ouvir apenas mais um pouco, mesmo sabendo que cada segundo aumentava o mistério. A voz de Clara tremia, mas havia nela uma firmeza estranha, como se estivesse finalmente dizendo coisas guardadas por muito tempo. E assim, envolto naquele silêncio carregado, Dr. Álvaro percebeu que aquela tarde seria apenas o começo de algo muito maior. Dr. Álvaro permaneceu imóvel por mais alguns instantes, tentando absorver cada palavra dita por Clara, mas o som foi diminuindo até virar apenas um murmúrio indistinto. Ele sentiu o peso dos anos sobre os ombros, não pela idade em si, mas pela responsabilidade de decidir o que fazer quando a lógica não é suficiente para explicar o que os olhos veem e os ouvidos escutam.
Quando a voz cessou completamente, o médico pensou que Clara tivesse percebido sua presença, mas nada aconteceu. Ela continuava sentada, agora com a cabeça baixa, como se estivesse esperando uma resposta que não vinha. O silêncio que se instalou era ainda mais perturbador, pois parecia cheio de significados não ditos, de memórias que não pertenciam apenas a ela. Dr. Álvaro lembrou-se, então, de relatos antigos de pacientes que afirmavam conversar com entes queridos já falecidos, não por delírio, mas por necessidade emocional profunda. Muitos desses casos haviam sido tratados com cuidado e empatia, pois ele sempre acreditou que nem tudo que foge à razão deve ser tratado como doença. Ainda assim, havia algo diferente naquela cena, algo íntimo demais para ser ignorado. Ele decidiu se afastar lentamente para não ser notado e retornou à sala, sentando-se na mesma poltrona onde deixara o casaco. Seu coração ainda batia acelerado, e ele passou a mão pelo rosto, tentando organizar os pensamentos. A pergunta martelava sua mente de forma insistente. Com quem Clara estava falando, e por que naquele quarto específico? Enquanto isso, na cozinha, o relógio antigo marcava o tempo com um tic-tac quase irritante, reforçando a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Dr. Álvaro pensou em Sofia, sua neta, dormindo tranquilamente, alheia a qualquer mistério que rondava aquela casa. A prioridade sempre fora protegê-la, mesmo que isso significasse confrontar verdades desconfortáveis. Alguns minutos depois, Clara saiu do quarto com os olhos avermelhados, mas o rosto já recomposto. Ela caminhava com passos cuidadosos, como alguém que tenta não fazer barulho para não acordar uma criança, ou talvez para não despertar lembranças. Ao ver Dr. Álvaro na sala, ela se assustou levemente, mas logo forçou um sorriso educado. Ele a cumprimentou com naturalidade, observando cada detalhe de sua expressão, cada microgesto que pudesse denunciar nervosismo ou culpa. Clara respondeu de forma respeitosa, dizendo que estava tudo em ordem e que Sofia dormia bem. A voz dela era firme, mas o médico percebeu uma tensão contida, como se algo estivesse prestes a transbordar. Dr. Álvaro quase perguntou diretamente sobre o que ouvirá, mas decidiu adiar. Ele sabia que confrontos precipitados costumam fechar portas em vez de abri-las. Preferiu observar, escutar e esperar o momento certo, como sempre fizera em sua carreira. Às vezes, o silêncio estratégico revela mais do que uma acusação direta. Naquela noite, enquanto jantavam em silêncio, o médico percebeu que Clara evitava olhar para o corredor dos quartos. Cada vez que um ruído surgia, por menor que fosse, ela reagia de forma quase imperceptível, apertando os lábios ou respirando mais fundo. Aquilo reforçava a sensação de que o episódio da tarde não fora isolado. Antes de dormir, Dr. Álvaro decidiu que no dia seguinte faria algo que não costumava fazer. Observaria a rotina da casa com mais atenção do que nunca. Ele sentia que estava diante de uma história que envolvia passado, perda e talvez algo que nem mesmo sua mente científica estava preparada para compreender. E se você está curioso para descobrir o que ele vai perceber a seguir, já deixa o like e se inscreve no canal para continuar acompanhando essa história cheia de mistério. Quando apagou a luz do quarto, o médico teve a estranha sensação de que não estava sozinho, como se a casa inteira estivesse consciente de seus pensamentos. O silêncio voltou a se espalhar pelos corredores, mas agora ele parecia vivo, aguardando o momento certo para revelar seus segredos mais profundos. Na manhã seguinte, Dr. Álvaro acordou antes do sol, hábito antigo de quem passou a vida seguindo horários rígidos. Preparou o próprio café em silêncio e sentou-se à mesa da cozinha, observando a casa despertar lentamente. Cada som parecia amplificado, como se ele estivesse mais atento do que nunca a qualquer detalhe fora do comum. Clara surgiu algum tempo depois, cumprimentando com educação e aparentando normalidade. Ela falou sobre a rotina do dia, mencionou o horário da escola e as tarefas domésticas, tudo com uma tranquilidade quase ensaiada. O médico ouviu com atenção clínica, percebendo que, apesar da voz firme, havia um cansaço profundo por trás de seus olhos. Enquanto Sofia tomava o café da manhã, Dr. Álvaro observava a interação entre a criança e a babá. Havia carinho genuíno nos gestos de Clara,
uma paciência rara e um cuidado que não pareciam forçados. Aquilo o deixava ainda mais confuso, pois não combinava com a imagem perturbadora da noite anterior. Depois que Sofia saiu para a escola, a casa ficou novamente silenciosa. Dr. Álvaro fingiu ler o jornal na sala, mas sua atenção estava voltada aos movimentos de Clara. Em determinado momento, ela caminhou lentamente pelo corredor e parou em frente ao mesmo quarto onde havia sido flagrada falando sozinha no dia anterior. Ela hesitou por alguns segundos antes de entrar, como se estivesse avaliando se deveria ou não cruzar aquela porta. O médico sentiu o coração acelerar, mas manteve-se imóvel, observando de longe. Mais uma vez, Clara fechou a porta quase por completo, deixando apenas uma pequena fresta aberta. Dessa vez, Dr. Álvaro não ouviu palavras, apenas um choro contido, abafado por mãos cobrindo o rosto. Aquilo mexeu profundamente com ele, despertando lembranças de pacientes que choravam não por dor física, mas por feridas antigas que nunca cicatrizaram. Ele começou a suspeitar que aquele quarto guardava um significado especial para ela. Movido por uma curiosidade misturada com empatia, o médico decidiu investigar a história da babá. Lembrou-se de que não havia perguntado muito sobre o passado de Clara, apenas o necessário para a contratação. Talvez tivesse sido um erro assumir que referências profissionais eram suficientes para conhecer alguém de verdade. Mais tarde, ao organizar alguns documentos antigos no escritório, Dr. Álvaro encontrou registros da época em que sua filha ainda era viva e morava naquela casa. O quarto em questão, antes usado como depósito, havia sido reformado pouco tempo antes da tragédia que mudará suas vidas. Uma coincidência desconfortável começou a se formar em sua mente. Ele sentiu um nó na garganta ao lembrar-se da filha, da dor da perda e do quanto aquela casa parecia carregar camadas de passado sobrepostas. Pela primeira vez em muitos anos, questionou se certos lugares realmente conseguem se libertar das histórias que viveram dentro deles. Talvez Clara estivesse sentindo algo semelhante, mesmo sem saber exatamente o porquê. Antes de sair para uma consulta médica, Dr. Álvaro decidiu que não ignoraria mais os sinais. Ele precisava entender o que estava acontecendo, não apenas como médico, mas como avô e como alguém responsável por aquela casa. E se essa história está te prendendo até aqui, aproveita para se inscrever no canal e deixar o like, porque o mistério está só começando a se aprofundar. Ao fechar a porta atrás de si, o médico teve a sensação clara de que as respostas que buscava estavam muito mais próximas do que imaginava, escondidas entre paredes, memórias e silêncios que insistiam em se repetir. Durante o trajeto até o consultório, Dr. Álvaro não conseguiu se concentrar no trânsito como de costume. As imagens de Clara chorando em silêncio e falando para o vazio insistiam em retornar à sua mente. Ele percebeu que, mesmo após tantos anos lidando com casos complexos, havia situações em que a razão simplesmente caminhava mais devagar que o coração. No consultório, atendeu seus pacientes com profissionalismo, mas manteve uma expressão mais fechada. Em um intervalo entre atendimentos, pegou o celular e pensou em ligar para alguém que pudesse lhe dar informações sobre Clara, mas desistiu. Intromissões precipitadas poderiam gerar consequências irreversíveis, e ele precisava agir com cautela. Ao voltar para casa no fim da tarde, encontrou Clara sentada no sofá, olhando para uma fotografia antiga que havia sido deixada sobre a estante. Era uma foto de sua filha com Sofia ainda bebê. O médico sentiu um choque imediato, pois não costumava deixar aquela imagem exposta. Clara parecia profundamente tocada, como se aquela foto tivesse despertado algo adormecido. Quando percebeu a presença de Dr. Álvaro, Clara pediu desculpas e explicou que encontrara a foto enquanto limpava. Disse que sentirá uma emoção estranha, uma familiaridade difícil de explicar. O médico assentiu, mas por dentro, a inquietação cresceu ainda mais, pois aquela reação não parecia comum para alguém que não conhecera sua filha. Durante o jantar, o clima estava mais denso do que o habitual. Clara falava pouco, e quando falava, escolhia as palavras com extremo cuidado. Dr. Álvaro, por sua vez, começou a fazer perguntas sutis sobre o passado dela, sobre a família e os lugares onde havia morado. Cada resposta parecia ensaiada,
mas havia pequenas pausas que denunciavam esforço emocional. Clara contou que perderá alguém muito importante anos atrás, alguém cuja ausência ainda doía profundamente. Não entrou em detalhes, apenas disse que certas casas, certos quartos, despertavam lembranças que ela preferia manter enterradas. O médico sentiu que estava se aproximando de algo delicado demais para ser exposto de forma brusca. Mais tarde, enquanto Sofia brincava no tapete da sala, Dr. Álvaro observou Clara interagir com a criança. Em um momento específico, ela chamou Sofia pelo nome da filha falecida do médico, corrigindo-se rapidamente em seguida. O silêncio que se instalou foi pesado, e Clara ficou visivelmente abalada com o próprio erro. O coração de Dr. Álvaro disparou. Aquela informação não constava em lugar algum visível na casa, e ele nunca mencionara o nome da filha perto da babá. Aquilo ultrapassava a linha da coincidência e entrava em um território que ele não sabia como classificar. Sua mente médica buscava explicações, mas nenhuma parecia suficiente. Naquela noite, o médico mal conseguiu dormir. Pensava na possibilidade de Clara ter algum tipo de ligação com o passado de sua família, algo que ele desconhecia completamente. A casa parecia se transformar em um organismo vivo, conectando pessoas através de dores semelhantes, como se o tempo tivesse dobrado sobre si mesmo. Antes de adormecer, Dr. Álvaro tomou uma decisão silenciosa. No dia seguinte, confrontaria Clara com calma e respeito. Ele precisava saber com quem ela falava naquele quarto e por que aquela casa parecia despertar tantas reações profundas nela. E se você quer descobrir a verdade junto com ele, já deixa o like e se inscreve no canal, porque os próximos acontecimentos vão mudar tudo. O silêncio da madrugada envolveu a casa mais uma vez, mas agora carregava uma promessa de revelação. Algo estava prestes a vir à tona, e nenhum dos dois poderia evitar o impacto dessa verdade. Na manhã seguinte, Dr. Álvaro preparou o café com mãos firmes, mas a mente estava tomada por pensamentos conflitantes. Ele sabia que a conversa que pretendia ter exigiria mais sensibilidade do que qualquer diagnóstico que já tivesse feito. Não se tratava apenas de entender Clara, mas de proteger Sofia e, talvez, a si mesmo de uma verdade difícil. Quando Clara entrou na cozinha, percebeu imediatamente o clima diferente. O médico a convidou para sentar-se e falou com voz calma, dizendo que precisava conversar sobre algo importante. Ela hesitou por um instante, respirou fundo e aceitou, como se já esperasse aquele momento há algum tempo. Dr. Álvaro mencionou o que ouvirá no quarto, sem acusações, apenas relatando o que presenciara. Disse que não queria julgá-la, apenas compreender. Clara abaixou os olhos, e por alguns segundos o silêncio dominou o ambiente, até que ela começou a falar, com a voz trêmula, mas decidida. Ela contou que aquele quarto despertava lembranças que não conseguia controlar. Disse que, anos atrás, perderá uma criança sob circunstâncias traumáticas, algo que nunca superara completamente. Às vezes, falava sozinha como forma de lidar com a culpa e a saudade, como se ainda pudesse ser ouvida por quem já não estava ali. O médico ouviu atentamente, sentindo um misto de compaixão e inquietação. Aquela revelação explicava parte do comportamento, mas não tudo. Ainda havia coincidências demais, nomes ditos, reações intensas e uma conexão estranha com a história da casa. Clara então revelou que, antes de aceitar o emprego, sentirá uma atração inexplicável pela casa, como se algo a chamasse para aquele lugar. Não soubera explicar racionalmente, apenas sentirá que precisava estar ali. Ao dizer isso, lágrimas voltaram a escorrer por seu rosto. Dr. Álvaro sentiu um arrepio. Ele próprio já experimentara aquela sensação após a morte da filha, como se a casa o mantivesse preso ao passado. Pela primeira vez, considerou que talvez ambos estivessem ligados não por acaso, mas por uma dor semelhante que encontrara ali um ponto de encontro. Ele perguntou diretamente com quem ela falava naquele quarto. Clara respirou fundo e respondeu que, às vezes, falava com a criança que perderá, mas em outras ocasiões, sentia que não estava sozinha, como se alguém a escutasse. Não via nem ouvia vozes, apenas sentia uma presença acolhedora, algo que a fazia chorar e se acalmar ao mesmo tempo. O médico apoiou as mãos na mesa, tentando manter a postura racional.
Parte dele queria atribuir tudo ao trauma e à sugestão emocional, mas outra parte, mais humana e cansada de certezas absolutas, começava a aceitar que nem tudo precisava de uma explicação imediata. Ele pediu um tempo para refletir e disse que não tomaria nenhuma decisão precipitada. Clara agradeceu, visivelmente aliviada, mas também demonstrou medo de ser afastada de Sofia, por quem já havia criado um vínculo profundo. Dr. Álvaro garantiu que a prioridade era o bem-estar da criança e que avaliaria tudo com cuidado. Quando a conversa terminou, ambos sabiam que algo havia mudado. O mistério não estava resolvido, mas agora tinha contornos mais claros e, ao mesmo tempo, mais profundos. A casa permanecia em silêncio, como se tivesse ouvido cada palavra e aguardasse o próximo passo. Nos dias que se seguiram, a convivência entre Dr. Álvaro e Clara tornou-se mais cuidadosa, quase silenciosa, como se ambos caminhassem sobre um terreno frágil. Não havia hostilidade, mas uma atenção constante aos gestos, às palavras e até aos silêncios. A casa parecia reagir a essa nova dinâmica, ficando mais quieta durante o dia e mais inquieta à noite. O médico passou a observar Sofia com ainda mais atenção, buscando qualquer sinal de que algo estivesse errado. A criança, no entanto, parecia tranquila, dormia bem e demonstrava alegria ao lado de Clara. Isso deixava Dr. Álvaro dividido entre a lógica, que pedia cautela, e o coração, que reconhecia o cuidado genuíno da babá. Certa tarde, enquanto organizava o antigo porão da casa, Dr. Álvaro encontrou uma caixa esquecida com objetos da época em que sua filha ainda morava ali. Havia roupas, cartas e alguns brinquedos antigos. Entre eles, um pequeno ursinho de pelúcia que costumava ficar exatamente no quarto onde Clara passava mais tempo em silêncio. Ao levar o objeto para cima, o médico sentiu uma emoção intensa e inesperada. Ele não entrava naquele quarto há anos, evitando as lembranças dolorosas que o local guardava. Ainda assim, algo o impulsionou a colocar o ursinho sobre a cama, como se estivesse devolvendo algo ao seu lugar de origem. Mais tarde, quando Clara entrou no quarto e viu o brinquedo, parou imediatamente. Seus olhos se encheram de lágrimas, e ela segurou o ursinho com as duas mãos, como se reconhecesse algo muito familiar. Dr. Álvaro, observando à distância, sentiu um nó no estômago ao perceber a intensidade daquela reação. Clara contou que sonhara repetidas vezes com aquele objeto, mesmo sem nunca tê-lo visto antes. Disse que, nos sonhos, uma criança lhe entregava o ursinho e sorria, antes de desaparecer. O médico sentiu um arrepio profundo, pois aquela descrição coincidia com lembranças muito pessoais que jamais haviam sido compartilhadas. A partir daquele dia, os episódios de Clara falando sozinha diminuíram, mas não cessaram completamente. Agora, porém, ela parecia mais serena depois desses momentos, como se algo estivesse sendo lentamente resolvido dentro dela. Dr. Álvaro começou a perceber que talvez não estivesse lidando com algo ameaçador, mas com um processo de cura estranho e silencioso. Mesmo assim, ele decidiu procurar um antigo colega psiquiatra para conversar, sem mencionar nomes ou detalhes específicos. Precisava de um olhar externo, alguém que o ajudasse a diferenciar intuição de medo. A conversa foi longa, e ao final, o colega lembrou que nem todo sofrimento se manifesta de forma previsível. Naquela noite, Dr. Álvaro teve um sonho vívido com a filha, algo que não acontecia havia muito tempo. No sonho, ela caminhava pelos corredores da casa, tranquila, como se tudo estivesse finalmente em paz. Ao acordar, o médico sentiu uma mistura de saudade e alívio que não sabia explicar. Ele começou a considerar que a casa não era apenas um local de dor, mas também de reconexão. Talvez Clara, com sua própria história de perda, tivesse sido atraída para aquele espaço não por acaso, mas para que algo inacabado pudesse, enfim, encontrar descanso. E se você está acompanhando até aqui, aproveita para se inscrever no canal e deixar o like, porque estamos nos aproximando de revelações que vão mudar completamente a forma como você vê essa história. Com o passar das semanas, Dr. Álvaro começou a notar pequenas mudanças na atmosfera da casa, como se o ar estivesse mais leve e os silêncios menos opressivos. Clara parecia mais confiante, sorria com mais frequência e já não evitava o quarto que antes lhe causava tanto sofrimento.
Ainda assim, havia momentos em que ela permanecia ali por longos minutos, em absoluto silêncio. Certa noite, enquanto Sofia dormia profundamente, Clara chamou o médico para conversar. Sua expressão era séria, mas não havia medo em seus olhos, apenas a necessidade de compartilhar algo importante. Ela disse que sentia que estava chegando ao fim de um ciclo, embora não soubesse explicar exatamente o porquê. Clara contou que, nos últimos dias, não sentia mais a mesma presença que antes a acompanhava naquele quarto. Não havia mais aquela sensação de estar sendo ouvida ou acolhida, e isso a deixava estranhamente em paz. Para ela, era como se algo tivesse sido finalmente dito, compreendido e aceito. Dr. Álvaro ouviu atentamente e percebeu que sentia algo semelhante. As lembranças da filha ainda doíam, mas já não vinham acompanhadas daquela sensação sufocante de culpa e impotência. Pela primeira vez em muitos anos, ele conseguiu entrar no quarto sem sentir o peso esmagador do passado. Naquela mesma semana, Sofia começou a falar mais sobre sonhos que tinha durante a noite. Em um deles, mencionou uma mulher sorridente que a observava de longe, sempre tranquila, sempre silenciosa. Dr. Álvaro sentiu um frio percorrer a espinha, mas não demonstrou preocupação para não assustar a criança. Clara, ao ouvir o relato, ficou emocionada, mas não assustada. Disse apenas que algumas presenças vêm para proteger, não para causar medo. O médico refletiu sobre aquelas palavras por muito tempo, questionando se sua vida inteira dedicada à ciência havia deixado pouco espaço para mistérios que não precisam ser desvendados, apenas respeitados. Pouco depois, Clara comunicou que estava pensando em deixar o emprego em breve. Disse que sentia que sua missão naquela casa estava chegando ao fim e que precisava seguir em frente. A notícia surpreendeu Dr. Álvaro, que percebeu o quanto havia se acostumado à presença dela. Ele tentou argumentar, dizendo que Sofia gostava muito dela e que tudo estava indo bem, mas Clara apenas sorriu, afirmando que algumas despedidas são necessárias para que novos começos possam existir. Aquela frase ficou ecoando na mente do médico por dias. Na última noite antes da decisão final, Dr. Álvaro entrou no quarto em silêncio e sentou-se na beira da cama. Pela primeira vez, falou em voz alta com a memória da filha, dizendo que sentia sua falta, mas que estava aprendendo a deixá-la ir. As palavras saíram carregadas de emoção, mas também de alívio. Ao sair do quarto, encontrou Clara no corredor, que parecia ter ouvido tudo. Eles trocaram um olhar profundo, sem necessidade de explicações. Ambos sabiam que algo importante havia sido encerrado ali, naquele espaço que antes era apenas dor. Na manhã seguinte, a casa acordou envolta por uma luz suave que entrava pelas janelas, algo raro naquele lugar acostumado a sombras e lembranças densas. Dr. Álvaro percebeu que dormira profundamente, sem sonhos perturbadores, e isso lhe pareceu um sinal de que algo realmente havia mudado dentro dele. Clara preparava o café como de costume, mas havia uma serenidade diferente em seus gestos. Ela comentou que, pela primeira vez desde que chegará àquela casa, sentirá que seu coração estava leve. Não havia mais aperto no peito nem necessidade de se isolar no quarto em silêncio. Sofia apareceu animada, contando que dormira a noite inteira sem acordar e que sonhara com um jardim bonito, cheio de flores. Dr. Álvaro ouviu com atenção, sentindo uma emoção silenciosa tomar conta de si. A ideia de crescimento e renovação parecia finalmente encontrar espaço naquela casa. Ao longo do dia, Clara começou a organizar suas coisas discretamente. Não havia pressa nem tristeza exagerada, apenas a consciência de que o ciclo estava se encerrando. Dr. Álvaro observava à distância, respeitando o momento, mas sentindo uma mistura de gratidão e melancolia. Em determinado momento, Clara entrou mais uma vez no quarto que fora o centro de tudo. Ela ficou parada por alguns segundos, respirou fundo e sorriu de forma contida. Não disse nenhuma palavra, não chorou, apenas fechou os olhos como quem se despede em silêncio. Dr. Álvaro, do corredor, sentiu uma paz inesperada. Pela primeira vez, não houve arrepio, nem peso, nem lembrança dolorosa imediata. O quarto parecia apenas um quarto, e isso, para ele, foi mais significativo do que qualquer explicação racional.
No fim da tarde, Clara sentou-se com o médico para conversar. Agradeceu pela compreensão, pela paciência e por não ter julgado o que não conseguia explicar. Disse que aquele lugar a ajudara a enfrentar uma dor antiga e que jamais esqueceria o que viverá ali. Dr. Álvaro respondeu que ela também havia ajudado mais do que imaginava. Disse que, às vezes, pessoas entram em nossas vidas para nos guiar por caminhos difíceis, mesmo que não percebam isso conscientemente. Ambos concordaram que certas conexões não precisam ser permanentes para serem profundas. Antes de dormir, Sofia abraçou Clara com força, dizendo que sentia que ela sempre estaria por perto, mesmo que não pudesse vê-la. Clara se emocionou, mas sorriu, garantindo que o carinho verdadeiro nunca desaparece. Dr. Álvaro observou a cena com os olhos marejados. Naquela noite, ao apagar as luzes, o médico teve a clara sensação de encerramento. Não havia mais perguntas urgentes, nem medo do silêncio. Apenas a certeza de que algo invisível havia sido resolvido, permitindo que todos seguissem em frente. Na manhã da despedida, a casa parecia diferente, quase como se reconhecesse que aquele capítulo estava se encerrando. Dr. Álvaro acordou cedo e caminhou pelos corredores com calma, observando detalhes que antes passavam despercebidos, como a luz tocando as paredes e o som distante dos pássaros do lado de fora. Clara desceu com as malas prontas, mas sem pressa, como quem não foge do passado, apenas o honra antes de seguir adiante. Ela agradeceu mais uma vez pela oportunidade e disse que aquele período havia mudado sua vida de uma forma que jamais imaginara. O médico assentiu, sentindo que aquelas palavras também se aplicavam a ele. Antes de sair, Clara pediu para entrar no quarto pela última vez. Dr. Álvaro permitiu e aguardou do lado de fora. Não houve palavras, nem choro, apenas alguns minutos de silêncio profundo. Quando ela saiu, seu rosto estava sereno, como alguém que finalmente encontrou respostas internas. Sofia correu até Clara e a abraçou com força, perguntando quando se viriam novamente. Clara respondeu que, mesmo longe, estaria sempre desejando coisas boas para ela. A criança pareceu aceitar aquilo com uma maturidade inesperada, como se entendesse mais do que conseguia expressar. Quando Clara atravessou a porta da frente, Dr. Álvaro sentiu um leve aperto no peito, mas não de dor. Era mais parecido com gratidão. A casa ficou em silêncio novamente, mas agora era um silêncio tranquilo, diferente daquele que o assustara no início de tudo. Nos dias seguintes, o médico percebeu que conseguia entrar no quarto sem sentir angústia. Começou a reorganizar o espaço, transformando-o em um ambiente mais claro, com plantas e livros. Era sua forma de seguir em frente, respeitando o passado sem permanecer preso a ele. Certa noite, enquanto lia na sala, Dr. Álvaro ouviu Sofia falar sozinha em seu quarto. O coração dele acelerou por um instante, mas ao se aproximar, ouviu apenas a criança conversando com seus brinquedos, rindo e inventando histórias. Ele sorriu, sentindo alívio e ternura. Mesmo assim, por um breve momento, ele teve a sensação de que não estava sozinho naquele corredor. Não houve medo, apenas uma presença suave, quase imperceptível, que parecia observá-lo com carinho. O médico respirou fundo e aceitou aquilo sem questionar. Ele percebeu que algumas experiências não precisam ser explicadas para serem verdadeiras. Ao longo da vida, aprenderá a curar corpos, mas só agora começava a entender como algumas feridas da alma também encontram seu próprio caminho de cura. E se essa história está te tocando até aqui, aproveita para se inscrever no canal e deixar o like, porque ainda falta a parte final que vai fechar esse mistério de forma emocionante. Com o passar dos meses, Dr. Álvaro percebeu que sua rotina havia mudado de forma sutil, porém profunda. Ele já não evitava lembranças, nem sentia o peso sufocante ao revisitar momentos do passado. A casa, antes carregada de ecos, tornará-se um lugar de presença, onde o silêncio não era ausência, mas descanso. Sofia crescia saudável e curiosa, trazendo vida aos corredores que antes pareciam imóveis no tempo. O médico observava a neta brincar e sentia que, de alguma forma, todo o sofrimento vivido havia encontrado um propósito silencioso. Nem tudo precisava ser compreendido para ser aceito. Em algumas noites específicas,
Dr. Álvaro ainda sentia aquela sensação leve de companhia ao caminhar pela casa. Não era medo, tampouco surpresa. Era algo familiar, quase reconfortante, como a lembrança de alguém querido que permanece sem precisar ser visto. Ele passou a acreditar que Clara havia sido mais do que uma babá substituta. Fora um elo, um ponto de encontro entre dores semelhantes que precisavam ser reconhecidas para finalmente se dissiparem. Algumas pessoas cruzam nossos caminhos apenas para nos ajudar a fechar portas que ficaram abertas por tempo demais. Certa tarde, ao organizar antigos prontuários, Dr. Álvaro encontrou uma anotação pessoal escrita anos atrás, logo após a morte da filha. Nela, havia uma frase simples, quase esquecida, dizendo que ele temia nunca mais sentir paz dentro daquela casa. Ao reler aquilo, percebeu o quanto havia mudado. Ele sorriu, não por felicidade plena, mas por compreensão. A paz não chegará de forma brusca ou milagrosa, mas através de pequenos gestos, silêncios respeitados e encontros improváveis. A experiência com Clara havia lhe ensinado que cura não é apagar a dor, mas aprender a conviver com ela sem sofrer. Em uma noite tranquila, Dr. Álvaro entrou no quarto que antes guardava tanto mistério. Sentou-se por alguns minutos, respirou fundo e agradeceu em voz baixa, não sabendo exatamente a quem, mas sentindo que era importante dizer aquelas palavras. Ao sair, apagou a luz sem hesitação. A casa permaneceu silenciosa, mas agora era um silêncio acolhedor, como o de um lar que finalmente encontrou equilíbrio. Nenhuma voz foi ouvida, nenhuma presença se manifestou, e ainda assim, tudo parecia completo. Dr. Álvaro compreendeu, enfim, com quem Clara falava naquele quarto. Não era apenas com alguém invisível, mas com memórias, dores e laços que precisavam ser reconhecidos para seguir adiante. E talvez, no fundo, ele também tivesse falado com essas mesmas coisas durante toda a sua vida. Assim, o médico idoso seguiu seus dias com serenidade, certo de que algumas histórias não existem para assustar, mas para ensinar. E o maior mistério daquela casa nunca foi a presença invisível, mas a capacidade humana de curar, mesmo quando tudo parece silencioso demais. O tempo passou de forma tranquila, mas Dr. Álvaro começou a perceber que, apesar da paz aparente, certos detalhes da casa pareciam se reorganizar sozinhos, como se o espaço estivesse se adaptando a uma nova fase. Objetos que antes carregavam peso emocional agora pareciam apenas objetos, e isso, para ele, era quase um milagre silencioso. Em uma tarde chuvosa, enquanto organizava livros antigos no escritório, o médico encontrou um diário esquecido de sua filha. Ele hesitou antes de abri-lo, pois durante anos evitara qualquer registro escrito que pudesse reacender a dor. Ainda assim, sentiu que estava preparado para enfrentar aquelas palavras. Ao folhear as páginas, percebeu que muitas anotações falavam sobre sensações estranhas dentro da casa, sentimentos de presença e acolhimento nos momentos mais difíceis. Aquilo fez lembrar imediatamente de Clara e de tudo o que ela relatara. As semelhanças eram inquietantes, mas também reconfortantes. Dr. Álvaro entendeu que sua filha também havia sentido algo parecido, muito antes de Clara chegar. Talvez aquela casa sempre tivesse sido um ponto de convergência para emoções profundas, um lugar onde dores não resolvidas vinham à tona para serem finalmente encaradas. Nos dias seguintes, ele passou a reler o diário aos poucos, sem pressa, respeitando seus próprios limites. Cada página trazia não apenas tristeza, mas também esperança, planos e amor pela filha pequena que deixará para trás. Isso ajudou o médico a reconstruir lembranças sem o peso da culpa. Sofia, por sua vez, começou a fazer perguntas mais frequentes sobre a mãe. Dr. Álvaro percebeu que já conseguia responder sem sentir o nó sufocante na garganta. Falava com honestidade, carinho e, acima de tudo, serenidade, algo que antes parecia impossível. Certa noite, Sofia perguntou se a casa lembrava das pessoas que viveram ali. A pergunta surpreendeu o médico, que ficou alguns segundos em silêncio antes de responder. Ele disse que talvez as casas não lembrem, mas as pessoas sim, e que o amor deixa marcas invisíveis nos lugares. A criança pareceu satisfeita com a resposta e voltou a brincar,
enquanto Dr. Álvaro refletia sobre como aquela simples pergunta resumia tudo o que viverá nos últimos meses. A casa não precisava ser explicada, apenas respeitada como um espaço de memórias e transformação. Naquela noite, ele voltou a sonhar com a filha, mas dessa vez ela não caminhava pelos corredores. Estava sentada no jardim, sorrindo, tranquila, como alguém que finalmente encontrou descanso. Ao acordar, o médico sentiu apenas saudade, não dor. Ele percebeu que estava pronto para novos capítulos, mesmo sem saber exatamente o que viriam a ser. A história daquela casa ainda não havia terminado, apenas mudará de tom. Com o avanço do ano, Dr. Álvaro decidiu retomar hábitos que havia abandonado após a perda da filha. Passou a cuidar do jardim, acordando cedo para podar plantas e preparar a terra, sentindo que aquele contato simples com a vida ajudava a organizar pensamentos e emoções que antes pareciam confusos demais. Durante uma dessas manhãs, encontrou uma antiga vizinha, Dona Helena, que não visitava a casa havia muitos anos. Ela comentou, de forma quase casual, que sempre sentirá algo diferente naquela residência, como se ali houvesse uma energia de proteção e tristeza misturadas. O comentário fez o médico refletir sobre quantas pessoas, além de Clara, talvez tivessem sentido o mesmo. Dona Helena mencionou que a antiga moradora, antes mesmo da família de Dr. Álvaro, também perderá alguém importante e costumava passar longos períodos em silêncio no mesmo quarto. A informação caiu como um encaixe inesperado, reforçando a ideia de que certas histórias se repetem até serem compreendidas. O médico não sentiu medo ao ouvir aquilo, apenas uma curiosidade calma. Pela primeira vez, conseguia ouvir relatos estranhos sem a necessidade imediata de explicação científica. Havia aprendido que algumas verdades existem para serem sentidas, não dissecadas. Sofia começou a demonstrar interesse por desenhos e passou a retratar a casa com cores claras, sempre incluindo janelas abertas e flores. Dr. Álvaro guardava cada desenho com carinho, percebendo como a percepção da criança refletia a nova atmosfera do lar. Certa tarde, ao limpar o quarto que antes fora palco de tantos acontecimentos, o médico encontrou uma pequena marca na parede, quase imperceptível. Era um risco antigo, feito à altura de uma criança. Ele sorriu ao imaginar a filha crescendo ali, deixando sinais de sua passagem sem saber. Em vez de apagar a marca, Dr. Álvaro decidiu mantê-la. Aquilo não representava mais dor, mas memória. Ele entendeu que preservar não significa ficar preso, mas reconhecer o caminho percorrido. À noite, enquanto lia na sala, sentiu novamente aquela presença suave, mas desta vez acompanhada de uma sensação profunda de gratidão. Não houve imagens, nem sons, apenas a certeza de que algo estava em equilíbrio. Ele fechou o livro e respirou fundo, permitindo-se ficar alguns minutos em silêncio absoluto. Não havia mais necessidade de respostas. Tudo estava exatamente como deveria estar naquele momento. E se você está acompanhando essa continuação até aqui, aproveita para se inscrever no canal e deixar o like, porque ainda restam duas partes importantes que vão aprofundar ainda mais esse mistério silencioso. Com a chegada da primavera, a casa passou a receber mais luz natural, e Dr. Álvaro percebeu como isso influenciava diretamente seu humor e o de Sofia. As janelas abertas deixavam o ar circular livremente, levando embora o cheiro antigo de lembranças pesadas que antes pareciam impregnadas nas paredes. Em uma tarde tranquila, o médico decidiu reorganizar o sótão, um espaço que evitava há anos. Entre caixas empoeiradas, encontrou objetos que pertenciam à própria infância da filha, desenhos antigos e cartas nunca enviadas. Cada item trazia uma pontada de saudade, mas também uma estranha sensação de completude. Ao ler uma das cartas, Dr. Álvaro percebeu que sua filha escrevera sobre o medo de repetir ciclos de dor dentro daquela casa. Ela mencionava sentir que o lugar guardava histórias demais, mas também dizia acreditar que alguém, um dia, conseguiria transformar tudo aquilo em paz. O médico sentiu um arrepio ao perceber como aquelas palavras pareciam prever o que havia acontecido com Clara. Sofia, curiosa, subiu até o sótão e perguntou se podia ajudar. Dr. Álvaro permitiu, observando como a criança manuseava os objetos com respeito,
como se intuitivamente soubesse que carregavam histórias importantes. Aquilo o emocionou profundamente. Em determinado momento, Sofia encontrou uma antiga caixinha de música e pediu para ouvir. Quando a melodia começou a tocar, Dr. Álvaro reconheceu imediatamente a canção que costumava cantar para a filha dormir. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ele não tentou escondê-las. Sofia ouviu atentamente e disse que aquela música a fazia se sentir segura. O médico entendeu, então, que o amor não se perde no tempo, apenas encontra novas formas de se manifestar. A casa não estava presa ao passado, mas conectada a ele de maneira suave. Naquela noite, Dr. Álvaro teve um sonho diferente de todos os anteriores. Não havia corredores nem quartos, apenas um campo aberto, onde ele via sua filha de longe, acenando com tranquilidade. Não houve despedida, apenas reconhecimento. Ao acordar, sentiu uma paz profunda e definitiva, como se finalmente tivesse permitido que algo se encerrasse dentro de si. Não havia mais sensação de presença constante, nem expectativa de sinais. Apenas silêncio pleno. Ele percebeu que a história daquela casa não era sobre fantasmas ou mistérios sobrenaturais, mas sobre pessoas que carregam dores semelhantes encontrando, sem saber, o caminho umas das outras. Clara havia sido parte disso, assim como ele e Sofia. Com essa compreensão, Dr. Álvaro sentiu-se pronto para escrever um novo capítulo, não apagando o que veio antes, mas caminhando com leveza sobre o que ficou. Algum tempo depois, Dr. Álvaro decidiu abrir a casa para pequenas reuniões familiares, algo que não fazia desde a perda da filha. Recebeu parentes distantes, antigos amigos e colegas de profissão, percebendo como a casa reagia bem à presença de novas vozes, risadas contidas e histórias compartilhadas sem peso. Durante uma dessas visitas, alguém comentou como o ambiente parecia acolhedor, apesar de antigo. O médico sorriu discretamente, sabendo que aquela sensação não vinha da estrutura, mas do que havia sido transformado ali dentro. A casa já não guardava silêncio por medo, mas por respeito às memórias. Sofia crescia cercada por esse novo equilíbrio e demonstrava uma sensibilidade incomum para a idade. Às vezes, sentava-se sozinha no jardim e ficava observando o vento mover as folhas, dizendo que gostava de pensar. Dr. Álvaro reconhecia naquele gesto traços da filha e aceitava isso com serenidade. Certa tarde, ao revisar antigos arquivos médicos, o doutor encontrou anotações pessoais sobre luto e trauma que escrevera anos atrás. Percebeu que, se lesse aquelas palavras hoje, daria respostas muito diferentes aos próprios questionamentos. A experiência vivida na casa havia ampliado sua visão sobre cura. Ele entendeu que o que Clara fazia naquele quarto não era loucura nem algo inexplicável, mas um diálogo interno profundo, facilitado por um lugar carregado de histórias semelhantes. A casa funcionara como um espelho emocional, refletindo dores para que pudessem, enfim, ser elaboradas. Em um momento de quietude, Dr. Álvaro agradeceu mentalmente por tudo o que viverá, inclusive pelo sofrimento. Sem ele, jamais teria aprendido que a escuta, o silêncio e a empatia podem ser tão terapêuticos quanto qualquer tratamento médico. Com o tempo, a lembrança de Clara tornou-se uma memória carinhosa, não mais envolta em mistério, mas em significado. Ele sabia que jamais esqueceria o impacto daquela presença temporária, que chegou em silêncio e partiu deixando transformação. A casa seguiu firme, com suas paredes antigas e janelas abertas, agora carregando uma história diferente, mais leve. Não havia mais perguntas ecoando nos corredores, apenas a continuidade da vida acontecendo de forma simples e verdadeira. Dr. Álvaro encerrou esse capítulo certo de que algumas respostas só surgem quando paramos de procurá-las com urgência. O mistério que o assustara no início revelou-se um caminho de reconciliação com o passado. E assim, aquela história que começou com um médico idoso chegando em silêncio e uma babá falando sozinha terminou como um lembrete poderoso de que nem todo diálogo invisível é vazio, e que algumas casas falam apenas com quem está disposto a ouvir. Se essa jornada te tocou, se inscreve no canal e deixa o like para continuar acompanhando histórias profundas como essa.